E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Meia Prova e hoje dando sequência ao conteúdo de botânica. Você está assistindo às minhas aulas de botânica, briófitas, pteridófitas, gimnospermas? Então aqui é o quarto vídeo-aula sobre este conteúdo. Hoje vamos trabalhar as angiospermas. Então vem comigo nesse conteúdo, a introdução das angiospermas. Logo na sequência vai ter uma aula sobre flor, depois uma outra aula sobre reprodução e na sequência ainda uma quarta aula sobre reprodução assexuada, o que chamamos de propagação vegetativa. Fica o convite então. E depois disso, segue o baile ainda nos conteúdos sobre flor, folha, fruto, caules, etc. Então, toda a matéria de botânica você vai ter aqui comigo, inclusive a histologia e a fisiologia vegetal. Peço que você que está assistindo essa aula, que já é recorrente ou não no meu canal, que se inscreva no meu canal. Isso não é somente um clichê, mas é muito importante para nós, educadores, que estamos desenvolvendo conteúdos no canal do YouTube, dentro da plataforma do YouTube. É sempre importante que você se inscreva, dê um like, acione o sininho e faça comentários. Bom, isso é super importante para a gente poder progredir com o conteúdo. Vamos embora? Vamos lá? Conteúdo de angiospermas, as chamadas plantas frutíferas. Então acompanha comigo, é sempre importante destacar aquelas características evolutivas, por exemplo, que apareceram pela primeira vez no grupo. Então, quando falamos em angiospermas e chamamos elas de frutíferas, essa já é uma característica que aparece pela primeira vez, porque em todos os outros grupos vegetais, o fruto não era uma estrutura presente. Outra coisa importante que tem como consequência o aparecimento do fruto é a presença de um ovário. É pela primeira vez que nós observamos um grupo vegetal que apresenta ovário e, quando fecundado e desenvolvido, claro que vai dar origem ao fruto. Há uma característica bastante importante também que nós temos que destacar, que são as flores chamadas de periantadas. Daqui um pouquinho eu falo mais sobre isso, ok? Aquela flor que apresenta cálice e apresenta corola. Já vamos entrar nessa parte da matéria. Mas eu chamo também a atenção de vocês que estão aí assistindo a aula, de que este é um grupo bastante numeroso de vegetais, as chamadas frutíferas ou angiospermas. Então temos aí cerca de 350 mil espécies que compõem o grupo das angiospermas. Interessante. Outra coisa importante, pessoal, são as características gerais. Algumas das características gerais como introdução. Por exemplo, já falamos sobre a presença de flores e também a presença de ovários. Vai marcando isso para você acompanhar bem certinho esta aula. Outra situação bastante importante é também a presença de sementes, como eu posso marcar para vocês aqui. Bom, é também importante mencionar que as sementes não é uma estrutura que apareceu pela primeira vez, já que as plantas classificadas como espermatófitas, aquelas que apresentam sementes, isso já aconteceu desde o aparecimento das gimnospermas. Mas a gente vai lembrar que as gimnospermas apresentam sementes desprotegidas, as denominadas sementes nuas, pelo fato de que não apresentam ovário, como consequência não vão ter frutos. Há também uma característica super importante das angiospermas, que é a presença de flores, como nós podemos destacar aqui no nosso texto. Essas flores são grandes atrativos para os agentes polinizadores, com a presença de pétalas coloridas, de nectários que produzem néctar, que também é um excelente atrativo, assim como também vários tipos de aromas que podem aparecer nessas flores, tudo isso como um atrativo dos agentes polinizadores. Beleza? Então vamos continuar? Vamos lá! Agora eu vou mostrar para vocês outras características importantes das angiospermas. Então observa comigo, características gerais dando continuidade àquelas que a gente já falou. A primeira, turma, é sobre vasculares ou vascularização. Significa a presença de xilema e de floema. Lembra que xilema é a mesma coisa que lenho e floema é a mesma coisa que líber. Tem que lembrar também que pela primeira vez, qual foi a primeira vez que aparece vaso condutor de seiva nos grupos vegetais? Lá nas pteridófitas. Lembra? Lá como exemplo as samambaias, avencas, por exemplo.
Então não é uma característica que tenha surgido no grupo das angiospermas, mas ela está presente também aqui neste grupo. Outra característica bastante importante é esta aqui, ó. Anote também, cormófitas. O que significa cormófitas? A presença de tecidos verdadeiros. Aí tu vai dizer, mas professor, que tipo de tecido você está falando? Epiderme, colênquima, esclerênquima, entre outros, parênquimas, por exemplo. Então, esses tecidos verdadeiros, resguardados a alguns graus evolutivos entre os grupos vegetais, mas eles estão presentes em todos os grupos vegetais, a partir de briófitas. Então, todas elas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, apresentam essa característica. Antigamente, se estudava as talófitas, que são as algas pluricelulares, dentro do reino vegetal. Atualmente não se faz mais isso. Elas foram jogadas junto com as algas unicelulares no reino protoctista, também conhecido como reino protista. Principalmente pelo fato de que estas algas pluricelulares não são cormófitas, por exemplo, não apresentam tecidos organizados. Mais uma característica eu quero falar com vocês. Essa característica aqui, da fase G ser menos desenvolvida que a fase E, é super importante. Também é importante lembrar que existe um grupo vegetal que a fase G, fase gametofítica ou gametófito, é mais desenvolvida que a esporofítica. Isso acontece nas briófitas. A partir das pteridófitas, a fase gametofítica ela é menos duradoura que a fase esporofítica. Vamos lembrar também, já de primeira mão, que o gametófito masculino, aqui nas angiospermas, se chama tubo polínico. Esse é o gametófito masculino maduro. Enquanto o gametófito feminino é denominado saco embrionário. Bem importante, hein? Anotou? Muito bem. Mas professor, onde fica o esporófito mesmo nessas plantas? Então, a imagem que vocês estão observando, e também tem aqui embaixo fase esporofítica, tudo que você está observando aqui é por exemplo, uma plantinha frutífera, um cítrico, é uma bergamoteira. Toda planta, seja ela uma planta de 1 metro ou 10 metros ou mais, tudo que você está vendo é a fase esporofítica. E esta fase esporofítica, ela é diploide, 2N cromossomos, enquanto as fases gametofíticas são haploides. Também é importante lembrar que quando se fala em fase esporofítica, então se faz uma analogia. A fase esporofítica é aquela que produz esporos. A fase gametofítica é aquela que se produz gametas. Beleza? Muito bem. Outra característica super importante é este nomezinho aqui, as fanerógamas. Bom, não é a primeira vez que se fala em plantas que apresentam flores, correto? Muito bem. Por quê? Porque as gimnospermas apresentam flores diferenciadas, que são denominadas estróbilos ou pinhas, estróbilo masculino ou estróbilo feminino. Veja a diferença. Essas plantas, elas são designadas como fanerógamas, mas as flores das gimnospermas são aperiantadas, o que significa que não apresentam cálice e não apresentam corola, ou seja, não tem sépalas e não apresentam pétalas. Não tem os verticilos florais, que são conhecidos como verticilos de proteção, só tem os verticilos de reprodução. Lá nas gimnospermas, nós chamamos de microestróbilo, que é a inflorescência masculina, e megaestróbilo, que é a inflorescência feminina. Então, eu posso também afirmar para vocês que as plantas fanerógamas, ou grupo das fanerógamas, são os primeiros a apresentar flores periantadas, com cálice e com corola, beleza? Muito bem. Já posso adiantar para vocês aqui, então, a palavra flores periantadas, que na aula sobre flor acompanhe comigo daqui um pouquinho mais esta aula. Termina esta e vai para a próxima e assista sobre flor e depois reprodução para ficar muito sabido sobre esse conteúdo aí. Então, são periantadas porque apresentam cálice e apresentam corola. Veja também que a gente encontra estruturas das angiospermas como caule, raiz, folhas, frutos e sementes. Dá para dizer que elas são chamadas de plantas completas por este motivo. Outra característica importante é esse nomezinho aqui.
Essa nomenclatura pesada na botânica às vezes se torna um pouco difícil, mas eu dou uma dica para você. Quem sabe você faz um glossário, vai anotando essas palavras e também vai estabelecendo o momento em que ele apareceu, essa característica apareceu. Isso vai te ajudar bastante na hora de aprender esse conteúdo. Vamos lá? Sifonógama. Sifonógama significa que esta planta apresenta um tubo polínico e com isso ela conquistou a independência da água para a reprodução. Mas, tome cuidado, não é a primeira vez que você usou esse termo sifonógama. Sifonógama foi usado pela primeira vez nas gimnospermas. Por quê? Porque a partir das gimnospermas já houve a conquista definitiva do ambiente terrestre, ou seja, não há mais a necessidade da água para a reprodução. Beleza? Não esqueça que briófitas e pteridófitas são assifonógamas, ou seja, dependem da água para sua reprodução. Outra característica super importante é esta aqui, ó, monocotiledôneas e dicotiledôneas, que a gente vai entrar agora para aprender direitinho quais são as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Uma coisa que eu não usei e que eu quero falar para vocês agora é quando uma planta apresenta sementes, ela é chamada de espermatófita. Espermatófita. Lembrando que quem apresenta essa característica são gimnospermas e angiospermas. Beleza? Muito bem. Então agora vamos ver as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então vamos traçar um paralelo, sempre importante fazer isso, entre essas mono e dicotiledôneas. Não esqueça que é uma divisão dentro das angiospermas. A primeira coisa que você vai saber sobre isso tem relação com o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. Vamos pegar, por exemplo, o caule. Normalmente, as monocotiledôneas não apresentam um crescimento em espessura. Então, são plantas muito pequenas, por exemplo, em relação a esse crescimento. Vamos dar alguns exemplos de monocotiledôneas. Por exemplo, o trigo. Pensa na planta do trigo. Vamos dar outros exemplos? A cebola, o alho também são exemplos de monocotiledôneas. A grama, o milho, a cana-de-açúcar também são exemplos de monocotiledôneas. A bananeira é um outro exemplo de monocotiledônea. Bem, listamos aí vários exemplos de monocotiledôneas. Em todos esses exemplos, você fica pensando, o crescimento do caule realmente não é expressivo. Mas nós não estamos generalizando. Por quê? Porque em alguns casos, como pegamos aí o exemplo das palmeiras, você tem um desenvolvimento do caule que é chamado de estipe, mas em espessura. Por isso que eu mencionei aqui que geralmente esse crescimento em espessura nas monocotiledôneas é ausente. É geralmente, não é sempre. Agora, nas dicotiledôneas, este crescimento é presente, não em todos os exemplos, mas na grande maioria das dicotiledôneas. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar sobre a raiz. Tu lembra como que é a raiz das monocotiledôneas? É uma raiz que agrega bastante as partículas do solo? Sim. É uma raiz em cabeleira, uma raiz chamada de fasciculada? Sim. Então, por exemplo, pensa na raiz do milho, da cana-de-açúcar, do bambu, da taquara, por exemplo. Pensa que essa raiz apresenta este aspecto aqui, ó. Não há um eixo principal e você vê que há várias ramificações finas que se espalham muito no solo. Realmente tem uma grande capilarização, como se fosse uma grande cabeleira. Isso é da monocotiledônea. Mas agora você vai observar a raiz chamada axial ou pivotante das dicotiledôneas. A diferença é que esta raiz apresenta um eixo principal e suas ramificações. Então pegamos exemplos: soja, tomate, laranjeira, limoeiro, abacateiro, etc. Aí você encontra uma raiz bem desenvolvida, obviamente proporcional ao tamanho deste exemplar. Então memoriza, na monocotiledônea é fasciculada ou em cabeleira, não esqueça de destacar também, vamos colocar ali, fasciculada ou em cabeleira, e nas dicotiledôneas é axial, também denominada pivotante. Bom, vamos falar de folhas. Como são as folhas das mono e das dicotiledôneas? Primeiro ponto, fica observando o sentido
das nervuras. As nervuras, elas são paralelas ao eixo da folha, ao maior eixo da folha, como por exemplo acontece no milho? Sim. Então, se elas são paralelas, essas nervuras são denominadas paralelinérvias. E por isso estamos diante de uma monocotiledônea. Por outro lado, se esta folha apresenta essas nervuras como se fosse a espinha de um peixe, então essas nervuras são reticulinérvias. Não esqueça disso aí. Dá para chamar também, em alguns casos, de palminérvias, beleza? Muito bem. E o grão de pólen, como é que é? O grão de pólen, que é uma estrutura importante, é o gametófito jovem, o gametófito masculino jovem, encontrado, por exemplo, nas gímeno e nas angiospermas, mas em especial vamos falar agora das angiospermas. Nas monocotiledôneas, ele apresenta somente um poro, que vocês podem observar aqui na imagem. Nas dicotiledôneas, vocês podem observar a presença de 3 poros aqui nesta imagem. Então isso é típico das dicotiledôneas. Muito bem, hein? Vamos lá. Vamos continuar nas características sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vamos falar agora dos vasos condutores de seiva. Deixa eu fazer uma pequena objeção. Vamos seguir a sequência do vídeo. Então vamos falar primeiro de flores, beleza? Muito bem. As flores. Aquela história do bem me quer e do mal me quer. Que você fica tirando as pétalas, por exemplo, de uma flor para saber se bem me quer ou mal me quer. O que isso tem a ver, professor? Bom, vai depender da quantidade dos verticilos florais esta flor possui. Então vamos pegar as pétalas, vamos pegar a corola. Veja que esta flor aqui, ela apresenta uma sequência formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que aqui em cima eu coloquei o nome de trímera. O que é uma flor trímera? É aquela que apresenta o número de 3 ou um múltiplo de 3 em relação às peças florais. Isso vale para pétalas, vale para sépalas, para androceu e para gineceu. Nesse caso aqui, estamos observando uma imagem que tem 6 pétalas. Então podemos dizer que ela é uma flor trímera. Logo, estamos falando de uma monocotiledônea. Por outro lado, eu tenho aqui na tabelinha das dicotiledôneas o nome tetrâmera. E também abaixo eu tenho o pentâmera. Claro que isso remete ao 4 e o 5. Então, se há 4 ou múltiplo de 4, chamamos de tetrâmera. Se for 5 ou múltiplo de 5, chamamos de pentâmera. Nesses dois casos, para as dicotiledôneas. Observe comigo então. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma flor pentâmera. Logo, estamos falando de uma dicotiledônea. Bem, turma, presta atenção. Se eu encontrar uma flor que apresenta 12 pétalas, por exemplo, tu sabe que 12 nós encontramos um número múltiplo, 4, né? É de 4 e também de 3, de 4 e de 3. Se é múltiplo de 4, 12 é múltiplo de 4, assim como também é múltiplo de 3. Então fica numa dúvida, isso é uma mono ou isso é uma dico? Porque se for múltiplo de 4, então seria tetrâmera, logo dicotiledônea. Se for múltiplo de 3, seria mono, porque seria trímera. O que eu faço numa situação como essa? São vários os critérios que você utiliza para designar mono e dicotiledônea. Se você encontrar uma situação como essa, você vai fazer também uma outra análise, por exemplo, na raiz. Você vai olhar também a folha e assim você vai ter total certeza se ela é uma mono ou ela é uma dicotiledônea, beleza? Muito bem. Outra situação tem a ver com os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, já que são plantas denominadas traqueófitas. Se esses vasos estão organizados num círculo perfeito, num feixe perfeito, de modo que o xilema fica mais para a parte interna e o floema para a parte externa, se é organizado, então você está falando de uma dicotiledônea. Os vasos liberolenhosos. Por que liberolenhosos? Porque liber é floema e lenho é xilema. Então, os dois vasos. Mas, se esses vasos são desorganizados,
então você está diante de uma monocotiledônia. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos falar do cotilédone. Primeiro ponto, o que é o tal cotilédone? Cotilédone significa uma estrutura presente, por exemplo, na semente, que tem por objetivo nutrir a plântula nos primeiros estágios de desenvolvimento. Eu falei plântula e não planta, porque ela é uma planta jovem, uma plântula. Como ela é jovem e ainda não tem as suas folhas definitivas para fazer fotossíntese, raízes bem desenvolvidas para absorver água e sais minerais, esta plântula precisa de reservas energéticas para se desenvolver. Então, logo, ela vai usar essas reservas dos cotilédones. Se ela tiver um cotilédone, aí vem o nome monocotiledôneas. Mas, se você observar a presença de dois cotilédones, de cotiledôneas, fácil assim. Muito bem, pessoal, convido você a ficar ligado nesse card que está aparecendo agora aqui em cima e já clicar ali e pegar a sequência do conteúdo, porque agora você vai ir para a aula sobre flor. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.